6h50 de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E esse fim de semana, infelizmente, foi de muita violência aqui na capital. Muitas pessoas morreram em várias áreas da cidade. Todas as zonas registraram homicídios. Um deles foi de uma manicure, que foi morta a tiros no bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus. Esse é um dos destaques do nosso resumo dos casos de polícia. Geiceline Lima Feitosa, de 27 anos, foi morta a tiros no final da noite de sexta-feira. Ela foi assassinada em frente da casa onde morava, ao sair de um carro de serviço de transporte por aplicativo. 2 homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram 5 tiros. Chapeiro é morto no bairro da Glória. Ele levou um tiro na cabeça no momento em que estava trabalhando. O crime aconteceu no fim da noite do último sábado. Um veículo se aproximou do estabelecimento, uma pessoa desceu e efetuou o disparo a queima-roupa. Vendedor é linchado no Armando Mendes. No domingo, Jefferson Monteiro Soares, de 30 anos, estava em uma festa quando foi abordado por um grupo de homens. Ele teve o corpo arrastado por 20 metros até a Vila Olímpica do bairro. Jefferson ficou com vários hematomas e marcas de espancamento na cabeça. Um homem foi morto com 8 tiros no rosto e outro ficou ferido. Esse crime foi na rua Alameda Santa Maria, no bairro Alvorada, ontem. Sidney da Silva Vieira, de 29 anos, morreu e Luiz Carlos ficou ferido. 4 homens e um carro prata chegaram e atiraram a queima-roupa. Sidney ainda correu, mas não resistiu. Suspeito de furto tenta fugir e é ferido a tiros no sábado. Segundo a Polícia Militar, Rodrigo Brito Nascimento, de 23 anos, tinha tomado o celular de vítimas no centro. Ele correu pela escadaria do Teatro Amazonas, mas foi atingido por um tiro na perna por um vigilante. 1 tonelada de pirarucu fresco é apreendida em um barco em Manaus pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar. O pescado estava na embarcação Bom Pastor e foi encontrado pela PM na noite de sábado, na Feira da Panaí. O material apreendido foi doado a instituições que cuidam de crianças e jovens. E a violência, infelizmente, não se resume a esses casos que a gente acabou de mostrar. Houve uma tragédia também no bairro São Jorge. Um rapaz de 27 anos teve o carro atingido com vários tiros na tarde de ontem aqui em Manaus. E ele morreu nesta madrugada. Ele estava com a família procurando uma casa para alugar no bairro São Jorge quando foi surpreendido pelos criminosos. O Fred Rocha está ao vivo com a gente e traz os detalhes desse caso. Oi, Fred, a polícia já sabe qual a motivação desse crime? Adriane, a polícia acredita até o momento que o Antônio Henrich Câncio, de 27 anos, e a família tenham sido confundidos com outras pessoas. Pelo menos é a explicação até esse momento. Até porque o Antônio não tinha nenhuma passagem pela polícia. Esse crime aconteceu quando ele, a mãe, irmãs e a noiva estavam no carro da família procurando uma casa para alugar. Quando eles pararam na rua São José, a esposa desembarcou do veículo e foi em busca de informações de uma residência que estava para alugar. Foi neste momento que um veículo, por enquanto não identificado, e uma motocicleta se aproximaram do carro da família. Pelo menos 13 disparos foram ouvidos, todos contra o carro onde estava a família. Depois, os criminosos fugiram sem ser identificados. As pessoas que ficaram feridas foram levadas para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto. O Antônio levou um tiro na cabeça, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe dele levou 2 disparos, um no braço e outro na perna. O estado de saúde dela é estável. Uma das irmãs levou um disparo de raspão no rosto e a outra foi atingida por estilhaços. A noiva não se machucou. Agora, a polícia vai investigar para tentar encontrar esses criminosos. O Antônio, como já foi dito, não tinha qualquer rixa, não que a polícia saiba até este momento que possa explicar este atentado contra a família dele. Adriane. É uma situação impressionante, né? Porque foi no meio do dia de domingo, né? Imagina você quando está procurando uma casa para alugar. Eu já fiz isso várias vezes. Você anda devagar na rua, né? Você reduz a velocidade do veículo, procura as placas, os números que estão identificando ali, para você entrar em contato com a pessoa que está alugando uma casa e, de repente, de acordo com as investigações da polícia, esse carro foi confundido, né? Possivelmente imaginaram ali que
se tratava de alguém desconhecido ou até alguém que pudesse ser um rival dessa área. O São Jorge é uma área em que a gente tem noticiado crimes com muita frequência, principalmente crimes relacionados a facções criminosas. E a família inteira estava ali, né? A mãe, irmãs, a noiva do Antônio, com 27 anos, prestes ali a se casar e de repente é atingido com tantos disparos, né? E é algo que a gente fica assustado de você não ter mais a tranquilidade para procurar uma casa para alugar, porque de repente podem lhe confundir e você morre de graça, sem ter feito nada, como foi o caso desse rapaz, né? Que o caso vai ser investigado, mas muito possivelmente vai ser só mais um dos casos que a gente noticia todos os dias. Hoje mesmo a gente noticiou nesse fim de semana de uma manicure no São Jorge também, que estava chegando do trabalho no Uber e quando desceu na frente de casa foi alvejada com 2 tiros. Então, está acontecendo com tanta naturalidade e as respostas que a gente tanto cobra e que a gente tanto precisa, parece que nunca chegam, né, Fred? E além desse caso aí, também nesse fim de semana, um pai foi assassinado no aniversário da filha. Para você ver que os bandidos, eles não respeitam nem mesmo o momento em família dessas pessoas, né? A gente acabou de contar a história de uma pessoa que estava com a família em busca de um lugar para alugar ali no São Jorge. Este caso que você fez a pergunta agora, Adriane, é em relação ao Paulo Rodolfo, de 33 anos. No caso do Paulo, a polícia já suspeita em relação ao que teria motivado este assassinato. O Paulo usava tornozeleira eletrônica, tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e ele estava lá na casa dele, no Tancredo Neves, acompanhado da família, de amigos, comemorando o aniversário de 1 ano da filha, quando 4 bandidos encapuzados chegaram e dispararam pelo menos 10 tiros contra o Paulo, que não resistiu aos ferimentos. Como você bem disse, é uma investigação que precisa ser feita tanto para desvendar a morte, principalmente de pais de família, pessoas que muitas vezes são confundidas ou que simplesmente são vítimas de criminosos, ou as outras também que já se sabe que tem alguma relação com o crime e que a gente sempre mostra aqui que a finalidade disso tudo sempre termina com prisão ou com morte, porque a gente sempre traz esses registros segundo as investigações que a polícia faz com frequência. Então, independente de quem esteja morrendo, é necessário fazer uma investigação, encontrar todos os responsáveis para que eles paguem pelos crimes que estão cometendo e causando transtorno e insegurança pelas ruas aqui da capital e também do estado. Adriane. Muita gente tende a não se sentir nada quando é uma pessoa que é envolvida com crime que morre. Mas o problema é que isso tem acontecido com tanta frequência e em lugares mais diversos que quem não tem nada a ver com a história pode morrer no lugar, né? Como foi o caso desse rapaz no São Jorge que foi confundido, como a gente noticiou gente que estava trabalhando e foi morta dentro do lanche, gente que chegou em casa do trabalho e foi morta, aí era dentro de um salão de festa. Então, por mais que ele tivesse com tornozeleira eletrônica, tinham várias outras pessoas ali que não tinham nada a ver com a situação, que poderiam ter sido atingidas também. Então, está muito banal, está sendo muito simples tirar a vida das pessoas. Esse fim de semana, infelizmente, foi muito violento e a gente aproveita o espaço aqui para cobrar uma resposta das autoridades de segurança pública. Tem consultoria vindo aí de Nova York, já fizeram algumas mudanças em cúpula de segurança, mas de efetivo mesmo, a gente ainda não conseguiu perceber nenhum resultado. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E agora eu vou falar de uma outra tragédia, mas uma tragédia no trânsito. No fim de semana, 6 pessoas morreram em um acidente entre um ônibus e um táxi na rodovia AM10. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. O acidente foi por volta de 2h30 da tarde do último sábado na M010, a estrada que liga Manaus ao município de Itacoatiara. Dentro do táxi de modelo Prisma haviam 5 pessoas, 4 passageiros e um motorista. Eles vinham em direção a Manaus. Já o ônibus, o destino era o município de Itacoatiara. Segundo informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, a ARSAM, tudo aconteceu quando um pneu desse ônibus estourou no quilômetro 175, próximo à Vila de Lindóia.
Foi nesse momento em que houve a colisão entre os dois veículos e logo em seguida a explosão desse táxi. As 5 pessoas que estavam dentro do carro morreram na hora, carbonizadas. 3 delas, elas moravam em Itacoatiara e as outras 2 em Urucurituba. Outras 2 pessoas que estavam no ônibus ficaram lesionadas e ainda foram socorridas. Uma delas era o motorista, ele acabou morrendo no caminho do hospital do município de Itacoatiara. No momento do acidente, o corpo de bombeiros foi acionado para apagar as chamas e também retirar os corpos das vítimas que estavam no veículo que ficou destruído. Segundo a Arsan, os passageiros do ônibus eles vão ser ouvidos para apurar os fatos desse acidente e também para que possam ser tomadas as providências legais. A gente lamenta muito aí por essa morte, né? 5 pessoas que estavam num veículo e outro motorista também que morreu. De acordo com as testemunhas, o motorista do ônibus chegou a ser socorrido com vida. Ele estava a caminho de Itacoatiara para ser atendido no hospital do município e a viatura, a ambulância, teria aquecido no caminho, precisou parar. Nessa parada, no meio da estrada, o motorista teve uma parada cardíaca e não resistiu. E a única pessoa que sobreviveu nesse acidente foi a cobradora que estava com o motorista do ônibus. Um acidente muito violento, a gente percebe pelas imagens aí que seria muito difícil, de fato, que alguém sobrevivesse. Não se sabe ainda as circunstâncias, como esse acidente de fato aconteceu. O laudo pericial que vai apontar as causas desse acidente tem o prazo de até 30 dias para ser concluído. A informação é da Secretaria de Segurança Pública, a SSP. Esse laudo é elaborado pela Polícia Técnico-Científica, que logo depois do acidente chegou no local para verificar as condições e vai tentar ter um diagnóstico. Mas independentemente de identificar quem foi o causador, os motoristas dos 2 veículos estão mortos, outras pessoas também. Então, realmente é uma tragédia que a gente lamenta, principalmente para as famílias que ficam, né, que perdem essas pessoas, mas que serve de alerta também para as imprudências. Normalmente, os acidentes que acontecem na estrada são por excesso de velocidade, por ultrapassagens indevidas, e isso acontece com muita frequência. Então, fica o alerta aqui para que todo mundo reforce o cuidado, né, porque a pessoa morre, mas ficam outras, né? Fica a família, ficam várias pessoas que tinham uma relação de amizade familiar e são essas pessoas as que mais sofrem. E esse fim de semana completou 13 anos de uma das maiores tragédias nos rios do Amazonas, o naufrágio do barco Sergimar. No acidente morreram 16 pessoas e até hoje a maioria das famílias não recebeu indenização. Entre a saudade e a revolta, o que restou foram as lembranças de uma noite que se tornou um pesadelo. O naufrágio aconteceu no dia 29 de setembro de 2005, próximo à Ilha das Garças, no município de Urucurituba, a 285 quilômetros de Manaus, por volta de 8h30 da noite. O acidente deixou 16 pessoas mortas e 8 desaparecidas. Uma tragédia que até hoje comove os parentinenses. Em sua derradeira viagem rumo à capital amazonense, o barco Sergimar deixou o porto de Parintins na manhã daquela quinta-feira. A noite se transformou em pesadelo para os 68 ocupantes da embarcação, entre passageiros e tripulantes. Em uma manobra de ultrapassagem, o barco foi atingido por um comboio de 2 balsas que tinha 160 metros de comprimento. A ação civil para apurar o caso era de competência da 5ª Vara Civil e de Acidentes de Trabalho em Manaus. No choque, a embarcação foi tragada por baixo do comboio e destroçada. O almirante Sergimar era construído em madeira, tinha 3 andares e 28 metros de comprimento. As marcas da tragédia são lembradas por sobreviventes, como a assessora de imprensa Laides Barros e o capoeirista Deilce Jacaúna. E a escuridão, as crianças gritando, os adultos, as famílias. Aí quando volta, né, a minha memória, já era eu tentando submergir e a minha cabeça batendo na balsa, né? E assim, eu pensando, eu vou morrer, né? Eu vou morrer, mas eu nem fiz aquilo que eu quero fazer ainda para mudar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Enfim, veio um pensamento que eu acho que todas as pessoas têm que passar. Estava muito escuro, a gente não enxergava um palmo na frente, era uma noite muito escura. Eu só ouvia aquele barulho do motor da balsa, né? Porque ela não parou.
né? De momento ela não parou. Aí eu subi nos escombros, na hora que eu vou subir nos escombros, aí parece como se fosse uma pessoa que tivesse pego na minha perna, entendeu? Nas minhas pernas, aí, passado a mão, aí eu voltei para dentro d'água rapidinho e mergulhei, meti minha mão lá embaixo e peguei no cabelo. Aí eu saí, puxei, aí empurrei para cima dos escombros, era uma senhora. Só que eu achava que ela ainda estava com vida, entendeu? Aí empurrei ela para cima dos escombros e aí fiz massagem cardíaca nela, fiz respiração boca a boca, mas ela já estava morta. E, para minha surpresa, a filha dela estava sentada, assim, né? Simone estava sentada lá de costas, só que ela não tinha dado. Quando ela virou assim, é minha mãe! Isso é uma imagem assim que é uma das coisas assim, muito fortes, que mexe muito com... assim, da situação, né? A jovem Geni Batista, filha desta dona de casa, morreu no acidente. A mãe guarda com carinho as fotos da filha e se emociona ao lembrar do momento que foi avisada da tragédia. Quando eu estava com uns 2 minutos, 3 minutos deitada, bateram o palmo aí na frente, foi a dona Paula. E hoje em dia ela já é até finada. Aí eu disse, o que foi, dona Paula? Ela disse assim, poxa, aconteceu um acidente com o Sergimar, ela disse assim. E a Geni está sumida, o fulano o Wilson já apareceu, o Sábio já apareceu, os outros já apareceu, o Marcelo. Aí ela foi citando os nomes dos trabalhadores que trabalhavam com ele vendendo livro, não tinha aparecido, né? Eu disse, mas quando, dona Paula? Minha filha já morreu. Eu disse, não, Vilma, não fala isso. Não fale isso, dona Vilma, eu falo. Eu disse, porque a visão que eu vi lá na igreja foi a mulher se jogando nos meus pés, aquela mulher cabeluda, eu disse. Os cabelos longos, bem longos. Se abria um funil, abriu o funil e dentro daquele funil saía aquela mulher, a mulher cabeluda, eu disse. Então era minha filha já morreu, minha filha não está mais viva não, eu disse. Floriano Lins foi um dos primeiros jornalistas ao chegar ao local do naufrágio. Na época, ele escreveu 8 páginas de um jornal da capital do estado, informando os detalhes do naufrágio. Para ele, em 50 anos de carreira, esse foi o fato mais marcante e triste que já cobriu. Nós deparamos com uma canoa, uma bajara, né, que a gente chama aqui na região de bajara, né, que é uma embarcação tipo paraense e tal, e a bajara ia coberta com uma lona, né, e o pessoal fazia sinal para a nossa voadeira. E eu disse para o rapaz que ia no comando, eu disse, mano, estão pedindo alguma força da gente ali, tudo. E quando a gente se aproximou, que nós chegamos lá, o rapaz, não, a gente quer uma força de vocês, porque eu preciso levar isso lá para o navio que está dando apoio lá. Aí disse, sim, mas aí está muito pesado e tal. E quando ele tirou a lona, era só cadáver. E o impacto maior foi quando nós chegamos na balsa onde estava, no porto onde estava um navio, que foi dar o apoio, né, para as vítimas, para as famílias, para os tripulantes, tudo. E aí a gente teve que desembarcar no porto e a gente tinha que passar por cima dos corpos, aquela fila de corpos, né? Tudo. E a gente ficava, meu Deus do céu, que coisa mais difícil passou essa gente. E aí depois vieram os testemunhos, vieram os relatos, né, de cada um. Gente que sobreviveu, mas sobreviveu por milagre. Gente que viu outros morrerem de forma tão... Então a gente ficava pensando, poxa, nós ainda temos muitas deficiências nesse tipo de transporte de passageiros. De acordo com o comandante da Agência Fluvial de Parintins, após a tragédia, a fiscalização de embarcações de recreio aumentou nos rios da região e casos de naufrágio diminuíram na última década no Baixo Amazonas. Às vezes precisa acontecer uma coisa assim de grande vulto, né, para as pessoas terem a noção da responsabilidade que tem, principalmente, por exemplo, os comandantes das embarcações quanto à segurança da navegação, né? A Marinha, no caso específico aqui da agência de Parintins, tem percebido que o número de acidentes tem se reduzido. Mas por que acontece isso? Porque a gente toma algumas providências, né? Algumas providências e intensifica a fiscalização. Se a embarcação está com tripulante habilitado, se a embarcação está com seus equipamentos de salvatagem em dia e se contém esses equipamentos obrigatórios. 13 anos depois, familiares, amigos e sobreviventes da tragédia continuam a questionar o resultado das investigações. Enquanto uma parte dos parentes das vítimas receberam pequenos valores como indenizações, outras amargam o gosto que chamam de impunidade. Eu vou fazer 62 anos.
E eu ainda não vejo justiça, não. Eu vejo a injustiça, eu vejo, mas a justiça eu não vejo, não. Foi esquecido pelas autoridades, não houve justiça. Se houve para um ou dois, é muito. Foi esquecido. E a gente não pode repetir mais esse tipo de tragédia. Não podemos. Pessoas que realmente eram responsáveis não pagaram e nem vão pagar. Eu não espero nada, porque graças a Deus a gente está vivo, eu tenho vida. Entre a saudade e a revolta, eles vivem das lembranças de uma noite que jamais vai sair da memória. E já a gente volta com o quadro A Vaga é Sua e vamos falar sobre a profissão auxiliar de cozinha. O mercado está em alta. A gente mostra também como foi a abertura do maior campeonato de peladas do mundo. Eu volto em instantes, não saia daí.